Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre pincéis. No último vídeo sobre maquiagem para iniciantes eu falei um pouquinho sobre quais produtos são legais você comprar para montar o seu primeiro kit básico de maquiagem. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre pincéis. Eu vou mostrar pra vocês meus pincéis favoritos, aqueles pincéis que eu sempre uso, que eu não abro mão. E vou falar quais pincéis eu acho que são necessários, assim, pra você começar, sabe? Se você quer aprender a fazer aquelas maquiagens bem bonitas, tem alguns pincéis que não tem como você não ter, sabe? Tem coisas que você pode passar com a mão que não tem nenhum problema, por exemplo, base, você consegue passar com a mão. Enfim, vamos começar então, pela base mesmo. Base você consegue passar com a mão tranquilamente, não precisa ter um pincel para passar a base. Existem vários pincéis de base, eu vou mostrar alguns pra vocês, por exemplo. Tem esses três tipos de pincel de base, que é esse aqui, maiorzinho assim, que também é reto, mas é mais larguinho. Esse aqui, que é reto, mas é um pouquinho menor e é mais firme. E esse aqui, que é o famoso língua de gato, que é o que as pessoas mais usam. Quando eu vou fazer maquiagem em alguém, geralmente eu uso esse, porque eu acho legal pra aplicar assim. E depois eu esfumo com um desses dois pra poder dar aquele acabamento mais natural, sabe? Porque esse aqui, às vezes, dependendo da base, ele pode dar um acabamento meio riscado na sua pele. Então, quando eu faço base, quando eu aplico base em mim mesma, eu gosto de aplicar com o dedo, em vez desse pincel, e esfumar com um desses dois. Quando eu quero um acabamento mais leve, que a base fique bem discreta, eu esfumo com esse, porque ele é mais firme, então ele tira um pouquinho da base, sabe? Deixa ela bem levinha mesmo. E esse aqui é o que eu mais uso, ele tá até um pouquinho sujinho, porque eu usei ele hoje, antes de me maquiar pra fazer o vídeo pra vocês. E eu uso ele muito pra espalhar a base, porque ele não tira muito, sabe? Ele só espalha, ele absorve um pouquinho a base, então esse aqui é o meu favorito. Ele é o W115 da Macrylan, é o pincel kabuki reto, se alguém estiver procurando um pincel de base, esse aqui é excelente. Mas esse aqui também é muito bom, é o B115, esse é o W115, esse é o B115. Ele também é kabuki reto, mas ele tem as cenas mais curtinhas, então esses dois são os meus favoritos, tá? Então se você quiser comprar um pincel pra base, eu recomendo que você compre um desses. Mas, como eu disse, pra quem tá começando, não tem necessidade, assim, de comprar um pincel pra base. Dá pra aplicar com os dedos direitinho também, tá? Tem até gente que prefere aplicar com os dedos, que diz que a aderência é melhor e tal. Enfim, aí vai do gosto de vocês. Você começa aplicando com o dedo se você sentir necessidade de ter uma coisa pra espalhar e tal. Esses aqui são ótimos. Agora eu vou mostrar um pincel pra vocês que eu acho que não tem como viver sem, não tem como passar isso sem pincel. Que é um pincel de blush. Eu acho que o acabamento do blush, quando você passa com o pincel, fica muito melhor do que você passar com uma esponja ou com aqueles pincelzinhos que vem no próprio blush, que são meio duros, sabe? Que não sai direito. Esse aqui você consegue esfumar, consegue dar um efeito muito mais bonito no blush. Então eu recomendo muito que você compre pelo menos um pincel de blush, porque eu acho super necessário. Claro que esse pincel que eu tô falando é pra blush em pó, tá, gente? Hoje em dia existem blushes em creme, blush em bastão, blush líquidos de vários outros tipos. Dá pra aplicar com os dedos tranquilamente, tá? Mas se você for usar um blush comum, tradicional, em pó, eu recomendo um pincel. Outra coisa que eu acho legal você ter um pincel é pra pó. Eu acho que o acabamento do pó, quando você passa com esponja, fica muito pesado, fica bonito. E quando você passa com pó, ele segura a maquiagem do mesmo jeito, só que fica bem espalhadinho, bem discreto. Então eu acho que se você for comprar pó, como eu falei no outro vídeo, pó não é uma coisa necessária, depende do seu tipo de pele. Mas se você tiver que comprar pó, eu recomendo que você compre um pincel sim, porque eu acho bem legal. Um pincel que eu acho ótimo pra passar pó é esse aqui. Parece aqueles pincéis de barbear, sabe? Cobre bastante o rosto, pega uma boa área e ele deixa bem discreto, bem esfumadinho, porque ele é bem macio, sabe? Esse pincel é aquele da Macrylan, ele não tem número também. E ele fica super baratinho, tipo, 7 ou 8 reais, então eu recomendo ele. Eu até gosto mais dele do que esse aqui. Mas como eu passo pó geralmente só aqui na orelha, então eu costumo usar esse aqui mais, sabe? Porque ele pega uma área menor. Mas se você for passar no rosto inteiro, esse aqui é melhor. Então, um desses aqui. Em relação ao pincel pra batom, eu não acho necessário. Quem tá começando, enfim, se maquiar agora, tem um pincel pra batom, porque dá pra você passar na bala. A gente usa mais pincel pra batom quando a gente vai passar na cliente mesmo, como maquiador, porque não tem como a gente passar a bala do batom direto na boca de todos os clientes, porque tem bactérias, tem coisas que transmitem de uma pra outra. Então, a gente usa com pincel, a gente tira um pouquinho do batom, bota na plaquinha, pega com o pincel, pra não passar o batom na boca de todo mundo, sabe? Mas quando você tá usando batom só pra você mesmo, então não tem nenhuma necessidade de você ter um pincel pra batom, tá? Próximo pincel. Agora pincel pra sombra, gente. Eu acho que você não precisa necessariamente ter um pincel pra aplicar a sombra, sabe? Assim, desses assim mais gordinhos, sabe? Que você usa pra aplicar mesmo a sombra. Eu acho que não tem uma necessidade, você pode aplicar com o dedo sim. Agora, um pincel que eu acho legal você ter é um pincel de esfumar. Porque esfumar, mesmo que, assim, dá pra esfumar com o dedo, mas com o pincel o acabamento fica bem mais bonito. Então, se você quiser comprar só um pincel pra sombra, eu recomendo que você compre o de esfumar. Claro que se você quiser comprar mais, pode comprar o de aplicar também. E esse aqui, que é aquele de cerdas curtinhas, eu uso muito pra fazer cantinho aqui, ou então pra fazer um detalhe menorzinho assim no côncavo. O pincel também é bom pra aplicar aqui sombra abaixo da sobrancelha pra iluminar, tá? Então esse pincel é bem legal. Como eu disse, se você quiser comprar mais de um pincel pra sombra,
pra poder ir treinando, usar pincel e tal, eu acho legal você comprar um de cada, um de esfumar, um desses dois, assim, ou mais grudinho ou mais fininho, de acordo com o tamanho do seu olho. Um pequenininho assim, pra botar aqui no cantinho, botar aqui embaixo e tal. E um pra você aplicar a sombra na pálpebra, tá? Mas se você não quiser comprar um monte de pincel, quiser se maquiar com os dedos mesmo, só pra treinar, eu recomendo que você compre só um de esfumar, porque é muito útil mesmo, gente. É imensa a diferença entre uma maquiagem que você só coloca a sombra, só aplica assim, e a maquiagem que você esfuma. Fica muito mais bonito mesmo. Então, um pincelzinho de esfuma é baratinho, uns R$5, 6, dependendo do pincel você compra. Então, eu acho bem importante. E o último pincel que eu vou mostrar pra vocês hoje é o pincel de delinear, tá, gente? Tem de vários tamanhos. Esse pincel é pra você passar o delineador em gel, se você for comprar um delineador em gel. Ou também serve pra você preencher a sobrancelha com sombra, tá? Então eu acho bem legal ter um pincel desse, principalmente pra preencher a sobrancelha. Porque o delineador você pode comprar um que já vem com pincel, ou então pode comprar um líquido daquele que já vem com aplicadorzinho, sabe? Então, às vezes você não vai precisar de um pincel para delineador, mas se o seu delineador você resolver comprar um em gel e não vier com pincel, aí eu recomendo que você compre um desses pincéis. E esse aqui do meio é um pincel de desenhar na unha, e ele tem esse formato assim, chanfradinho, sabe? Fininho. E ele é muito bom para passar delineador porque ele é bem pequenininho, sabe? Faz aquele traço fininho, você consegue fazer o que você quiser, sabe? Tanto fininho quanto mais grossinho, é só você ir preenchendo. E se você borrar, vai ser um borradinho bem pequenininho, vai dar pra você consertar facilmente, sabe? Então, se você tá começando, eu recomendo muito que você compre um pincel assim, tá? Ou um pincel assim, que seja bem fininho mesmo, que dê pra você desenhar bem. Eu adoro esse pincel aqui, é o meu favorito, é o que eu mais uso. Então é isso, meus amores. Essas foram as minhas dicas sobre pincéis. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, que tenham sido úteis pra vocês. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar aqui embaixo em gostei, compartilhar com seus amigos pra me ajudar na divulgação. E se você não for inscrito, se inscreva no canal, porque você é super bem-vindo. É isso, um beijão e até o próximo vídeo.